o canal Autoajuda com a ajuda do alto. Hoje vamos tratar de um tema bastante importante sobre a vida de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, chamado Elias. Venha comigo no tema de hoje. O nosso tema de hoje está subordinado ao texto de 1 Reis, o capítulo 17. Elias, o grande homem de Deus, o grande profeta do Antigo Testamento. O nome Elias quer dizer Jeová é Deus, ou o Senhor é o meu Deus. Na verdade, nos nomes bíblicos havia essa terminação, esse sufixo ou prefixo El, que quer dizer Senhor, ou quer dizer o Deus. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que continham no seu nome o nome de Deus, ou o nome Senhor, como Daniel, Ezequiel, Natanael, inclusive anjos, como o anjo Gabriel. E no caso de Elias, Elias, também o nome de Deus estava incorporado em seu nome. E há outros exemplos de prefixo como Elimeleque, Elimeleque, como Eliel. Temos também o nome de Elcana, El é o nome de Deus incorporado no nome das pessoas. E no caso de Elias, Elias, não é diferente. E o primeiro verso do capítulo 17 de 1 Reis diz que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, está se referindo justamente à sua origem, pois ele era de Tisbé, uma cidadezinha sem significância alguma, totalmente inexpressiva. Elias surgiu na verdade do nada. Antes do capítulo 17 nós não temos nenhum tipo de informação sobre Elias. Ele surge abruptamente no capítulo 17. E Elias viveu no tempo em que os reinos, as 12 tribos de Israel estavam divididas. 2 estavam ao sul, que ficaram em Jerusalém, Benjamim e Judá, e as demais tribos ficaram no norte, cuja capital era Samaria. E foi justamente no reino do norte que acontece todos esses fatos que vamos apresentar hoje, principalmente com relação ao rei Acabe, que foi o 7º rei de Israel, ou seja, o reino do norte. Nesse tempo, o reino do norte estava extremamente envolvido com a idolatria. Eles adoravam em especial uma entidade chamada Baal, que era conhecido como Deus da fertilidade, ou Deus da chuva, o Deus dos temporais. O rei Acabe havia se casado com uma princesa e ela convenceu, portanto, o rei Acabe de ser um adorador de Baal, desse Deus falso, essa entidade falsa. E esta mulher foi a responsável para promover o culto a Baal e o culto a outros deuses falsos em Israel. Ela sustentou 850 profetas de Baal e de Azerá, que eram entidades falsas naqueles dias. E esta rainha mandou matar, inclusive, os profetas de Deus, de maneira que quase todos foram mortos. Poucos dos verdadeiros profetas de Deus sobreviveram nesse tempo. E a história, portanto, de Elias começa de maneira abrupta e de maneira dramática. A história dele não há introdução, não fala de sua vida pregressa, seu tempo passado, suas experiências passadas, não temos nenhum tipo de informação. Ele já é introduzido no palco da história, diante do rei Acabe, trazendo uma das mais temíveis mensagens de reprovação. Elias, na solidão das montanhas de Gileade, ele ficou profundamente comovido com a crescente apostasia, rebelião, idolatria que o seu povo mergulhava. E ele orou ao Senhor pedindo a Deus que fizesse algo, que Deus intervisse
enviando, se possível, catástrofes para abrir os olhos do povo, que o povo se desviasse daquela maré de apostasia e que acordassem da tolice de adorar um Deus falso como Baal. E a oração deste homem foi ouvida. E o verso 1 do capítulo 17 de 1 Reis nos diz claramente: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Aqui estavam as palavras de reprovação, palavras duras de Elias diante do monarca do seu tempo, do rei de sua época. Baal, portanto, o Deus da chuva, seria desmascarado. Um xeque-mate deveria ser dado a Baal. Não mais choveria por um longo período, nem mesmo orvalho, e logicamente uma seca terrível deveria se abater sobre a nação. Então logo a mensagem de Elias foi entregue ao monarca, Deus no verso 3 foi muito claro: retira-te daqui. Não havia mais tempo a perder. Deus agora esconde Elias no Oriente, junto à fonte do Querite, que está diante do Rio Jordão, aquele rio em que Jesus posteriormente foi batizado muitos anos depois. Enquanto a terra de Israel estava sendo assolada pela fome, pela miséria, pelos raios poderosos do sol que queimavam a pele, o homem de Deus estava sendo protegido e guardado por Deus. As Escrituras informam que ele diariamente, 2 vezes ao dia, era sustentado por corvos. Corvos traziam pão e carne para Elias, tanto na parte da manhã como no final da tarde, e ele bebia a água da fonte do Querite. No meio do caos, no meio da fome, no meio da miséria, Deus sustentava o seu servo. Eu quero dizer para você, quem sabe você está temeroso com relação ao futuro, você está com medo do dia de amanhã, quem sabe você está preocupado com o seu ganha-pão, está desempregado, mas Deus não vai desamparar os seus. O nosso Deus é o Deus que faz grandes obras e milagres no meio da crise. E guarde bem esta frase: os limites do homem são as oportunidades de Deus. Para Deus agir, para Deus fazer, e Deus fará na tua vida também, meu amigo. Quem sabe eu estou falando com alguém que está desempregado. Quem sabe estou falando com alguém que está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, que está desanimado, desencorajado. Deus vai te levar para junto da fonte do Querite, meu amigo. Deus vai te sustentar. Deus vai enviar meios de sustentar a sua vida. Eu lembro a história de um amigo meu, um senhor já que falecido, que ele estava passando por uma terrível crise na sua vida. E ele não tinha outro recurso a não ser orar, conversar com Deus. E ele clamava a Deus para que Deus suprisse suas necessidades. E qual foi a surpresa dele? Quando ele viu, no pátio da sua casa apareceu um cachorro trazendo uma quantidade considerável de uma carne que havia talvez roubado de um açougue. E era uma carne limpa, íntegra, e ele realmente aproveitou aquela oportunidade e comeu uma boa de uma carne, porque Deus fez com que cachorros ou um cachorro levasse carne para ele, assim como Deus sustentou Elias através de corvos também, levando carne e levando também pães para ele. Mas a Bíblia também nos informa que depois de um dado período de tempo, a fonte do Querite secou. Será que pode a fonte do Querite secar na vida de uma pessoa de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Sim, Deus às vezes permite que a fonte do Querite seque na nossa vida também.
para nos ensinar talvez algumas coisas. Então a fonte do Querite pode secar até mesmo na vida daqueles que estão fazendo a vontade de Deus e obedecendo a vontade de Deus. Deus havia escondido Elias lá junto à fonte do Querite. E às vezes Deus permite que a fonte seque na nossa vida também. Mas Deus é especialista em crise, meu amigo. Interessante que quando Elias se dirigiu diante de Acabe, ele disse: ao Deus cuja face eu estou. Elias se considerava um homem diante da face do Senhor. Estava debaixo dos olhos de Deus. Cuja face estou, são palavras de Elias. Então não precisamos temer se estamos diante da face do Senhor, porque os olhos de Deus penetram todas as coisas. Ele penetra o recôndito do coração humano, o mais profundo da alma. Nós podemos até simular um comportamento, nos esconder das pessoas, nos esconder do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da esposa, mas diante dos olhos penetrantes de Deus, penetrantes de Cristo, ninguém pode se esconder. Porque quando ele olha para o coração humano, ele desnuda a alma humana, ele enxerga o recôndito da alma, ele vê aquilo que ninguém vê, enxerga aquilo que ninguém enxerga, ele ouve aquilo que ninguém ouve. E às vezes Deus então precisa nos levar para o Querite também, para o deserto, para a fonte do Querite, para nos ensinar algumas lições. E Deus levou muitos homens na Bíblia para o deserto, para ensinar grandes lições. Moisés foi levado para o deserto de Midian, onde ficou 40 anos aprendendo na presença de Deus, para desempenhar uma grande missão de mais 40 anos. O apóstolo São Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, em meditação, estudo, comunhão com Deus antes de começar a sua missão como apóstolo dos gentios. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto em preparação para uma missão extraordinária. E o Elias teve que ser preparado também no deserto junto à fonte do Querite. Deus, antes de trabalhar através de nós, Ele primeiro precisa trabalhar em nós, em nossa própria vida. E esse Elias teve um confronto tremendo com Acabe e com sua mulher Jezabel, um confronto de vida e morte. E segundo as entrelinhas das Escrituras, esse homem caiu em depressão. Passou por um período de esgotamento emocional profundo. Teve até mesmo pensamentos de morte. E isso me diz, meu amigo, que a nossa vida é feita de vales e de montanhas. Às vezes nós estamos sobre a montanha, momento de paz, momento de alegria, momento de prosperidade, mas às vezes nós descemos para o vale também, onde enfrentamos, onde a fonte do Querite seca, onde o desemprego chega, onde há rompimentos de relacionamento, onde às vezes enfrentamos uma doença, vales e montanhas. E Elias, a princípio, foi escondido por Deus lá no deserto, junto à fonte do Querite. Mas agora a Bíblia diz que não foi Deus que escondeu Elias, Elias se escondeu numa caverna. E ali ficou deprimido, depressivo dentro de uma caverna. Depressivo dentro de uma caverna. E as Escrituras nos informam que Deus visitou Elias. E Deus não corrigiu, nem mesmo censurou aquele homem de Deus, mas mostrou-lhe a sua história, valorizou o seu passado e o seu compromisso com o futuro. E a Bíblia diz que Deus foi até a caverna onde Elias se encontrava e disse: Elias, o que fazes aí nesta caverna? E Elias tentou argumentar com Deus: Senhor, só eu fiquei, todos te abandonaram, não há mais esperança, é o fim da jornada. E Deus disse: Elias, ainda existe 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal.
Meu amigo, Deus sempre usou e sempre terá homens e mulheres para usar nesse mundo. E Deus estava dizendo para Elias: você não está sozinho, Elias. Há outras pessoas também. E Deus tirou Elias da caverna, porque a missão dele não havia terminado ainda. Quem sabe eu estou falando com alguém que está dentro de uma caverna escura e tenebrosa, sem esperança, cheio de medo, sem perspectiva de vida, mas Deus quer tirar você da caverna hoje, meu amigo. Quer colocar os seus pés sobre uma rocha firme. Ainda não terminou a sua jornada aqui nesse planeta. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Muita coisa. Gosto muito de uma história de uma determinada tribo que viveram por gerações dentro de uma caverna gigantesca, úmida, muito escura. E ali viveram eles sem conhecer a luz, sem conhecer as flores, as árvores, poucos pássaros, sem conhecer a alegria da vida lá fora da caverna. Um dia um grupo de jovens se reuniram e disseram: deve existir alguma coisa além disso aqui. E eles pegaram alguns pertences desses jovens e saíram em uma viagem de uma semana. E eles passaram então por rios caudalosos, por estradas íngremes, enfrentaram feras selvagens, e depois de uma semana de viagens eles chegaram a algo que seria conhecido hoje como Boca da Caverna. E depois de se adaptarem um pouco à luz, eles contemplaram lá fora o sol pela primeira vez, o colorido dos pássaros, o colorido das flores, os rios, o cântico dos passarinhos. Eles ficaram realmente deslumbrados com tudo que estavam vendo e chegaram à seguinte conclusão: vamos retornar ao fundo da caverna e vamos anunciar aos demais o que nós estamos presenciando aqui. E eles então retornaram, mais uma semana de viagens novamente, enfrentando estradas íngremes, encosta de montanhas, percorrendo também rios caudalosos, novamente enfrentando feras selvagens. E quando lá chegaram, reuniram toda a tribo, inclusive os mais velhos, anciões, as crianças, enfim. E cada qual queria contar mais o que tinha visto. Nós vimos as flores, nós vimos o colorido dos pássaros, nós vimos uma água cristalina, nós contemplamos o céu pela primeira vez. E cada qual então contava com mais enfaticamente o que havia visto ali. E de repente eles disseram: olha pessoal, é apenas uma semana de viagens, talvez alguns de nós nem chegaremos, vamos enfrentar rios caudalosos, vamos enfrentar estradas íngremes, vamos enfrentar animais selvagens, mas valerá a pena chegar lá fora dessa caverna e contemplarmos tudo aquilo. Há um mundo colorido nos aguardando lá fora. E a história nos conta que os idosos, os experientes, se olharam entre si e disseram: eles enlouqueceram, eles estão delirando, não existe nada além dessa caverna, não existe nada além dessa escuridão e dessa umidade. E a lei naquela caverna, naquela tribo, para quem enlouquecia, era a morte. E eles capturaram aqueles jovens e tiraram a vida de todos eles. E continuaram numa caverna escura. Meu amigo, existe um mundo colorido lá fora para você. Deus quer arrancar você dessa caverna úmida e fria. Deus quer colocar você num outro patamar. Existe um mundo maravilhoso aguardando por você. E Deus está perguntando para você: o que fazes aí na caverna? O que fazes aí? Deus vai te tirar daí hoje. Deus vai te resgatar como resgatou Elias desta caverna escura. E eu gostaria que você orasse comigo agora. Meu querido Deus,
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos deuses, Deus que habita em luz inacessível, mas que mora também no recôndito do coração humano, que mora dentro do coração do abatido, oprimido, em tua presença. Meu Deus, resgata esta pessoa que está orando comigo agora, arranque ela desta caverna escura, quem sabe uma caverna de depressão, a caverna do desânimo, a caverna da derrota, Senhor. Arranque ela desse lugar, que ela possa contemplar novamente o céu límpido, que ela possa contemplar novamente os pássaros, o colorido das flores, que a vida dela seja uma vida diferente, animada, encorajada. Senhor, quem sabe ela está vivendo o vale da sombra da morte, mas arranque ela desse vale e coloque ela sobre a montanha, meu Deus. Que portas se abram, que todas as portas trancadas sejam arrebentadas, que todos os ferrolhos sejam despedaçados e que haja um horizonte diante dela de vitórias, um horizonte de bênçãos e um horizonte de graça. Eu peço e suplico estes favores, meu Pai, em nome de Jesus, cujo nome é sobre todo nome.